E aí pessoal, eu sou Eduardo Jardim e esse é mais um Jogo Falado. Começar uma série finalmente que eu tava querendo demais começar, que é o especial da Copa. Vamos trazer um quadro aqui, quadro especial, que você quiser chamar, falando de todas as seleções da Copa do Mundo. Fala os prognósticos, expectativa, elenco, convocação, última convocação, um pouquinho do ciclo, enfim. Tentar dar uma resumida, é claro, para não ficar muito longo. E cada vez a gente vai falar de uma seleção, começando, é claro, pelo Brasil. Depois eu não sei se eu vou seguir a ordem de curso, de curso, ó, de grupo, de título, sei lá o que. Vou decidir ainda, enfim. E claro, roda a vinheta. Primeiro é o Brasil, como eu falei, é claro, seleção que tem. Eu não sei vocês, mas a minha expectativa tá boa para vir o Hexa. Eu acho que o Brasil realmente tem condições. Talvez desde 2002 seja a que mais tem chance esse ano, porque tem um técnico experiente, tem um elenco muito forte, tem o controle que o Tite tem sobre o elenco é evidente. E aparentemente, olhando de fora assim, também é um time que está bem unido. Agora é, claro, não deixar bagunçar, não ter o baú, enfim, se nenhuma lesão também, que infelizmente acontece, não assolar a seleção, né? Eu acho que o Hexa tem grandes chances de vir realmente. Mas vamos lá, falando um pouquinho do ciclo. Os últimos dois amistosos do Brasil venceu muito bem, venceu duas boas seleções. Claro, boas, né? Mas nada demais também, nenhuma candidata ao título, mas venceu. Venceu bem Gana, venceu bem a Tunísia. Gana até um time melhor individualmente, né? Tem uns talentos melhores tecnicamente falando. A Tunísia é um time um pouquinho mais físico, né? Mais ajeitado também. Defende muito bem, mas contra o Brasil ainda teve um expulso. E o Brasil também foi muito bem e conseguiu a vitória. Uma goleada por 5-1 sobre a Tunísia, 3-0 sobre Gana. Enfim, e o Brasil chega para esse ciclo aí, né, com esses dois jogos, foram 37 vitórias, 10 empates e 3 derrotas, 111 gols marcados, só 19 sofridos, 33 partidas sem sofrer gol. Teve o Neymar aí como artilheiro e garçom, né, com 18 gols e 21 assistências. Enfim, o Gabriel Carneiro, o repórter do UOL, trouxe até esses dados primeiro. E é muito interessante porque é difícil o Brasil ter um domínio desse. A gente tem a impressão que o Brasil sempre faz isso, mas não, é muito difícil. Isso nunca aconteceu, um domínio dessa diferença do Brasil para as demais, né? E, enfim, nas eliminatórias, líder disparado, 45 pontos, 14 vitórias, 3 empates, 40 gols feitos, só 5 sofridos. Então tem tudo para chegar firme aí em busca do título de mais um. O Neymar cresceu muito dentro da equipe, a equipe cresceu muito sem o Neymar, né? Aprendeu a jogar sem ele quando precisou, né? Talvez o único percalço ali tenha sido aquela derrota para a Argentina em 2021, né? Pela final da Copa América de 2020. Tem uma outra fase ali que o Brasil talvez tenha jogado mal, com o empate com a Venezuela na Copa América de 2019, aquele começo meio conturbado. Depois da Copa América também, né, teve derrotas, se eu não me engano, ali para Peru e Argentina por 1-0, né, uma sequência ruim. Mas também foi só isso, o resto do ciclo foi bem tranquilo. Passando a provável, né, convocação aí para vocês, provavelmente vai ter mudança, né? Até lá também, repito, pode acontecer lesão, alguma coisa assim, mas se não acontecer nada do tipo, acredito que essa seja a convocação. A principal dúvida ali nesses que estão com a cor diferente, né? Que é o Bremer e o Gabriel Magalhães. Eu não sei, sinceramente, qual dos dois o Tite vai preferir, né? O Gabriel já teve suas chances, o Bremer também teve agora. Ali na frente tem... No meio, eu acredito que o Coutinho já vá. Apesar de ele não ter sido convocado, assim como o Gabriel Jesus na última convocação, eu vejo que os dois já têm essa vaga garantida. O Tite confia muito no futebol do Coutinho. O Jesus está em grande fase, mas falando especificamente do Coutinho, o Tite confia muito nele. Acho que ele vê o Coutinho como uma característica única ali no elenco, né? E sem entrar no mérito de ser certo ou errado, então eu entendo completamente essa escolha dele, se realmente ele o fizer, né? Ali na frente o Matheus Cunha e o Martinelli, também difícil ver se algum dos dois tem a vaga cravada, né? O Martinelli concorre já numa parte mais difícil com Antony, Rafinha, Rodrigo, Vinícius Júnior. Então acho que vai ser complicado para ele realmente ir.
quando foi para a seleção também foi bem. O Matheus Cunha já não achei tão bem, principalmente nessa última convocação, né? Apesar de ele ter entrado em campo e o Firmino não. Também o Tite já conhece mais o Firmino, então acho que foi até por isso. Mas eu vejo o Firmino indo para a Copa e o Matheus Cunha ficando de fora. Não sei, provavelmente, pelo menos o que eu entendo do Tite é isso. E agora a gente vai para outra parte, a parte tática do vídeo, um pouquinho sobre alguns padrões do Tite, como o Tite escala a equipe, movimentações ofensivas e principal escalação, enfim. Bom, então, pessoal, primeiro a gente vai falar de escalação. O Brasil é interessante porque tem muito tipo de variação que pode fazer, né? Pelas grandes opções que tem, né? Principalmente do meio para frente, né? A defesa eu acredito que não vai mudar, deve ser essa mesmo, né? É, que foi aí o ciclo inteiro. Aí do meio para frente a gente pode ter o Casemiro como primeiro homem, o Fred como segundo, o Paquetá armando e o Neymar na esquerda, isso trocando, né? Ambos revezando ali para cair pelo lado esquerdo e o outro vir armando. Um ponta agudo como o Rafinha e o Richarlison pelo meio, né? Isso é uma das alternativas. A outra é uma mudança, né? Sairia o Fred do time, entraria o Paquetá para fazer esse segundo homem, o Neymar, o meia, principal armador ali, e o Vini Júnior na esquerda, sendo dois pontas agudos, né? E o Neymar ali como armador. O Brasil jogou assim algumas partidas nas eliminatórias. É claro que nas eliminatórias o nível de exigência é um pouco diferente, mas eu não descarto em algumas partidas esse tipo de situação, ou em alguns momentos da partida, né? De repente o Brasil precisando de mais velocidade, um contra um, enfim, é uma alternativa bem real essa escalação também. Outra questão pode ser também, aqui ó, até quase me esqueci do Coutinho, né? Porque ele não foi nessa última convocação, mas ele pode ser também o meia principal, né? O Fred como segundo homem ainda, o Paquetá aberto na esquerda e o Neymar como um 9 flutuando, né? Assim o Brasil teria um ponta agudo para conseguir ir para o fundo, cortar para o meio, e um ponta mais armador, né? Que seria o Paquetá para cair um pouquinho mais por dentro. Já jogou aberto também algumas vezes nas eliminatórias, consegue chegar bem criando, né, pelo lado esquerdo da área. E o Neymar como esse 9 aí flutuando, principalmente também abrindo espaço justamente para isso, para o Paquetá e para o Rafinha e até o Coutinho também, que tem uma boa finalização, principalmente da entrada da área ali, conseguir chegar nesses espaços, né? Então, o Brasil tem várias formas que pode jogar também, que acaba confundindo até a gente aqui, claro que faz análises, mas isso significa que, claro, que o Tite está fazendo um trabalho espetacular e as opções melhoraram, né, ao longo do ciclo. Até acabei esquecendo de falar, eu não falei do Everton Ribeiro, né, porque eu acho que ele vai acabar não indo, vai acabar saindo das vagas, por isso que eu até nem coloquei o nome dele lá. Não vejo ele indo, e assim como ficou de fora o nome do Martinelli e o Cunha, mas eu comentei de ambos, né? E na minha visão, o Pedro deve ir para a Copa, né? Apesar de não ter feito o ciclo inteiro só nesses últimos dois amistosos, mas ele tem uma característica diferente que nenhum dos outros atacantes tem, né? De conseguir segurar, fixar essa bola lá na frente, fazer o pivô de uma forma que nenhum dos outros atacantes faz, né? Nem, principalmente os centroavantes. E também tá indo muito bem, né, no Campeonato Brasileiro, tá voando aqui, não só no Brasileirão, na Libertadores também, mas então por isso que eu acho que ele deve acabar indo para a Copa. Mas enfim, só para falar também do Everton Ribeiro, e as escalações podem ser em base essa, né? Agora a gente vai passar para organização ofensiva. Claro, esse 4-3-3 é só para ilustrar mesmo, né? O Brasil pode ser que mude, né? Mas só para ilustrar mais ou menos a estrutura da equipe, que é basicamente essa, né? E agora a gente vai falar das estruturas de ataque, né? Os mecanismos de ataque ali, a gente vai passar para isso. A gente tem aqui a organização ofensiva mais ou menos, né, do Brasil quando tem a bola, né, quando está atacando. Aqui no caso, um dos dois laterais faz o base, né? Normalmente é o Danilo, mas o Alexandre também. E nessa última data FIFA, muitas vezes o Alex Telles também fez isso. Segura aqui, né? Os três zagueiros, aí formam mais ou menos três zagueiros, né? E aí na frente um trio de meio-campistas, né? Aqui eu coloquei o Vini Júnior, mas provavelmente vai ser o Fred, né? O Fred e o Paquetá que vai abrir, como a gente vai ver daqui a pouco num print que eu tenho aqui, né? E, enfim, normalmente a organização é mais ou menos assim, né? Tanto ou Neymar ou Paquetá faziam meia,
Um dos dois sobe, o Rafinha e o Vini, ou o Paquetá, quando vai para a esquerda e o Fred está em campo, abrem demais, porque é para justamente confundir o lateral adversário, para o lateral adversário subir, né? E abrir espaço, ou se não subir, ficar os quatro na defesa e alguém da linha do meio de campo do adversário ter que marcar e o Brasil poder se organizar mais ou menos assim, com quatro na frente, né? É, é mais ou menos o padrão de ataque do Tite, né? Eu tenho até o print aqui, como eu já falei, eu vou mostrar. Aqui tá com o Fred, né? A escalação, que eu acho que vai ser a escalação. Daqui a pouco eu vou posicionar, vou voltar para a posição certa aqui. Mas, e acontece muitas vezes dessa troca também. Era o Paquetá abrir, o Neymar entrar, e o Fred, ou o Fred também subir muitas vezes. Já no próprio print no jogo contra a Tunísia, o Neymar que subiu e o Fred abriu aqui. Ficou mais ou menos assim. É, enfim, campinho é só para mesmo vocês verem como é que fica a organização. Para o Brasil gerar a vantagem de sempre ter mais que o adversário, mesmo se o adversário tiver é, encurralado lá atrás, né? Aliás, a intenção do Brasil é encurralar o adversário lá atrás, mas mesmo se o adversário estiver defendendo bem, com os blocos bem próximos, né? O Neymar, quando fica pelo meio, a intenção é sempre ficar no meio, né, dos blocos do meio do ataque para ele conseguir flutuar ali e acertar um passe é, mais decisivo, né? Enfim, aqui tá os prints. Ó. O primeiro print já tava 4-1, a Tunísia já tava com um a menos, né? Tudo bem. Mas dá para ver, ó, o Brasil inteiro no campo de ataque. Aqui o Danilo, o Thiago Silva, o Marquinhos, o Alex Telles. Olha o Vini como tá bem aberto. E nesse caso, o lateral não subiu. Então, olha a vantagem que ele tem, o espaço que ele teria aqui para entrar, né? Do outro lado tá o Fred, como eu falei, o Fred muitas vezes abre também. Aqui já era o Anthony, já tinha entrado no lugar do Rafinha. O Casimiro, o Neymar e o Pedro. O Neymar joga por aqui, ó, sempre tentando sair um pouquinho, né, da área, puxar um pouco mais pro meio também, para, como eu falei, confundir ou conseguir jogar nesse espaço entre a zaga e o meio. A Tunísia também já estava com um a menos, né, repetindo, estava 4-1, estava jogando já bem mais fechada, praticamente só se defendendo, né. No outro print aqui, ó, contra a Tunísia também, mas ainda estava 1-1. O Thiago Silva não tá aparecendo aqui, mas ele tá aqui atrás no print. Ó. Thiago Silva, Marquinhos, o Alexandre. Aqui o Danilo foi pro meio, ó, o Casemiro, e o Neymar subiu. E na frente, o que aconteceu? O Paquetá abriu, ó, lá na esquerda é o Paquetá, o Richarlison aqui no meio. O Fred subiu também para fazer essa vantagem. E o Rafinha tá aqui bem na ponta, ó. Reparando de novo, o Paquetá e o Rafinha nas pontas bem abertos para quê? Para ter esse corredor, criar esse corredor ou fazer o lateral vir aqui marcar e abrir esse espaço aqui para o Fred ou quem subisse aqui, né? Tanto poderia ser o Casemiro ou o Neymar, normalmente os jogadores ofensivos, né? Ou até mesmo o Richarlison puxar para cá e abrir o espaço para o Neymar. Enfim, esses são jogadores que sobem normalmente, né? Mas é só para vocês verem como esse mecanismo que o Tite colocou, né? Armou para a seleção, deixa muitas vezes o Brasil em vantagem perante aos seus adversários, né? Esse aqui também é interessante, ó, de contra a Gana, né? A partida ainda estava 1-0. É o primeiro gol, aliás, esse é o segundo gol, desculpa. Segundo gol. Porque Gana está aqui posicionada, né, com as suas, a Gana estava mais ou menos defendendo num 4-1-4-1. E só que o volante estava sozinho aqui e dando muito espaço. Uma linha estava muito separada da outra. Tanto que dá para ter uma noção, ó. A linha, o lateral que não está aparecendo, mas ele está aqui no fundo. A linha, a primeira linha, a segunda e os outros dois aqui na frente. E os outros dois aqui na frente. É, O Neymar vai receber essa bola flutuando justamente ali, ó, no espaço entre a linha do meio e da zaga, né? E nesse espaço, nesse milímetro de tempo que ele recebe, né, esse milissegundo ali, aliás, ele já toca de primeira, cria um espaço livre e o Richarlison chega batendo para fazer o gol. E é isso, né? Para esse encerramento, só falar que eu acho que a expectativa é título e nada mais, né? Pode coroar um ciclo perfeito, o Tite vai sair depois dessa Copa, mas acho que independente do título ou não, ele tem que ser aplaudido, fez um belo trabalho. Claro que o título da Copa é muito importante, talvez até essencial, né?
mas ele realmente fez um grande trabalho. Difícil vai ser chegar a algum nível parecido com esse que ele atingiu. E no ranking aí de classificação, com certeza o Brasil tem as 5 estrelas aí para chegar no título, pelo menos como favorito aí, as 5 estrelas, o máximo de expectativa, de qualidade, enfim, para chegar no título. Se você gostou, curte aí, dá uma moral pra gente, comenta o que você acha, quem você acha que é mais favorito e a sequência que vocês preferem, se é em ordem de grupo, aleatório, título, enfim. E até a próxima, valeu!